Olá, amigos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Soluções em Foco Intelbras. Dessa vez o nosso tema é bacana. A gente vai falar sobre Walking Mall, sobre projetos de shoppings a céu aberto que o time aqui da Melnick executou e vai apresentar aqui para vocês. Para isso, está aqui o Rafaelo da Melnick e o time da Intelbras também. Eu vou pedir para eles se apresentarem, a gente conhecer um pouco da história desse projeto, né? E mostrar como que ele resolveu o problema e como que oferece solução ali diferenciada para o nosso cliente. Bem-vindos. Primeiramente, Rafaelo, apresente-se. Muito obrigado, eu sou o Rafaelo, trabalho na Melnick já há bastante tempo e atualmente eu sou o responsável pela área de suprimentos da empresa. Sou responsável junto com o time pela contratação de material e mão de obra para os nossos canteiros de obra. Falando um pouco da Melnick, a Melnick é uma construtora incorporadora 100% gaúcha, uma das poucas construtoras que não está no estado de São Paulo, que é listada na Bolsa de Valores, que é um orgulho muito grande para nós. Uma construtora que começou de forma familiar há 52 anos atrás, fazendo um pequeno prédio, ainda na geração anterior, que é o Dr. Milton, que é o fundador da empresa, sempre ativo, todos os dias vai na nossa empresa. E hoje quem toca a empresa são os filhos, já a segunda geração, e estão à frente dessa empresa que hoje é a líder de mercado no Rio Grande do Sul. Hoje temos cerca aí de 14 a 15 empreendimentos em execução de forma simultânea. E nós construímos desde o Minha Casa Minha Vida até Altíssimo Padrão e passamos por um mix de produtos, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, especificamente dentro desse empreendimento. Legal, bem-vindo. Obrigado. E o time da Intelbras, Carla? Karina. Karina? Tudo bem. Eu sou a Karina, né, sou executiva comercial na Intelbras aí há 5 anos. Trabalho com as principais construtoras do sul do Brasil, dentre elas a Melnick, que é um parceiro que a gente tem aí, uma aproximação muito bacana, né, nessa parte de trocas de tecnologia, de projetos. Então é um prazer recebê-los, né. Rafaelo, fique muito à vontade. Vamos falar aí um pouco do projeto, que está na mesa. Legal, show de bola. Diego? Bom, eu sou o Diego, né, eu sou aí o responsável hoje por toda a parte do mercado de building, né, então a gente atende as principais incorporadoras, como é o caso da Melnick. Eu tô há 7 anos aí à frente na Intelbras e há 4, quase 5 anos à frente do time de building especificamente, então a gente atua a nível Brasil, trazendo aí um âmbito muito específico de incorporadoras e construtoras de maior porte, projetos mais relevantes. E, bom, vamos aí contribuir para esse podcast, acho que tem bastante troca, é um empreendimento muito inovador, talvez aí um dos pioneiros nesse nicho de mercado, e eu acho que vai ser um bom papo. Legal. Quando você fala de building, a gente está falando de soluções 360, né? Soluções que Correto. abrangem diversos segmentos e tem tudo a ver com o projeto aqui da Melnick, né? Conta um pouco pra gente do que é o empreendimento e de como que é esse conceito de Walking Mall. Não, exato. Esse empreendimento é um empreendimento fantástico. Ele fica numa das principais avenidas de Porto Alegre, que é a Avenida Carlos Gomes, e aí daí vem o nome Carlos Gomes Square, né? Trazendo aqui a Carlos Gomes, é como fosse a nossa Faria Lima lá em Porto Alegre, né? Uma avenida muito importante, muito movimentada, fluxo intenso aí de veículos e pedestres. E o conceito que a Melnick trouxe para esse produto imobiliário foi muito a questão de trazer o pedestre para dentro do empreendimento, né? O pedestre, o cliente, e não só o cliente que possui uma unidade, seja um apartamento ou uma sala comercial. É o pedestre que está passeando na rua, ele tem que ser atraído para dentro do terreno, né, que hoje é um empreendimento, através de um shopping, né? E por isso o Walking Mall, que na verdade é um shopping a céu aberto. Nós temos ali 44 lojas, um mix bacana de produtos de lojas, uma ABL, aí é uma área bruta locável de mais ou menos 5.000 metros quadrados. Então é um empreendimento muito bacana que traz conforto e segurança para a região, né. Hoje essa parte de a gente fazer tudo a pé, né, as pessoas dependendo cada vez menos de veículos, querendo hoje em dia, a geração de hoje em dia, a gente estava falando um pouquinho antes ali, né, Diego, o pessoal, uma geração bem diferente, não quer saber de carro, quer fazer tudo a pé, então esse empreendimento converge para isso, né. Então empreendimentos tem essas lojas, como eu comentei, torres residenciais e comerciais, tudo junto no mesmo prédio, né. Pode pegar, mora no teu apartamento, desce a torre, vai para outra torre comercial, shopping embaixo, e nesse contexto desse universo de diversos usos que a gente precisava de um parceiro bom para fazer a parte 360, controle de acesso e etc. desse empreendimento. Legal. E quais foram os principais desafios para a implementação do projeto ali no Walking Mall, no Carlos Gomes Square? Perfeito. Não, o principal desafio é exatamente esse, né? Conseguir que a gente conseguisse trazer o pedestre para dentro do empreendimento,
dá segurança para o morador residencial, dá segurança para o lojista, dá segurança para o carro estacionado no estacionamento, a segurança para o proprietário da laje corporativa, tudo isso convergir. Hoje em dia, a questão da segurança, ninguém quer ver um segurança armado na frente de um local, né? Então, é extremamente importante que exista segurança de uma forma discreta, né? E aí, com os produtos da Intelbras, a gente conseguiu convergir para isso, né? É um empreendimento de muito sucesso. A gente passa ali na frente e todos nós temos muito orgulho do empreendimento que a gente ajudou a construir. Que bacana, que bacana. E como é que surgiu a necessidade de procurar um parceiro, né, primeiro para entregar essa solução 360 e como que chegaram até a Intelbras? A Intelbras, na verdade, Fabrício, é um parceiro de longa data da Melnick, né? Essa não foi a primeira obra que nós fizemos junto. A Intelbras já estava no nosso hall de fornecedores, vamos falar de uma forma simplista assim, né, até então. E aí nesse empreendimento, dada essa necessidade que nós tínhamos, nós aprofundamos bastante esse tema dentro da companhia e fomos atrás de parceiros, né? Falamos com diversos parceiros, né? E esse empreendimento foi um ponto importante que também convergiu a uma maior sinergia, né, entre a Melnick e a Intelbras, justamente pela solução 360, né? Conseguimos fazer parte de controle de acesso, incêndio, interfonia, central telefônica, parte de no breaks, toda ela conseguimos integrar com um único parceiro, né? E aí depois quando a gente olha a parte da gestão do condomínio, né, que não é a Melnick que faz, né, a Melnick vai até o término da obra, né, depois tem uma gestora. Mas evidentemente a gente tem que deixar tudo redondo para a gestora, né? A gente não quer entregar um produto ruim, né? Então a gente precisa que tudo convirja ao longo da obra para a gente fazer a passagem de bastão para o síndico, né, que no momento que a obra encerra, a gente tem a eleição do síndico, e o síndico, sim, pega o bastão e esse sistema todo tem que funcionar, né? Controle de acesso via elevador, da escada rolante, etc. Então, aí que entrou a expertise da Intelbras. Legal, e é um grande diferencial nosso, né, essa questão de darmos apoio em todas as áreas, né, Karine? Bacana, assim. O Rafael falou muito bem, né? Hoje, a Intelbras, a gente tem esse diferencial com relação às construtoras, né? Nós conseguimos entregar basicamente toda a parte de tecnologia e de automação, e aí a gente consegue facilitar ali o pós-venda, né? Que eu acho que é uma das dores principais aí dentro da construção civil, é o pós-venda, né? Então a gente consegue, além de toda a proximidade que nós temos ali, né? De dar um pós-venda bem ativo para as construtoras, né? Então a gente faz essa sinergia, tem esse contato ativo ali com a construtora para que realmente a gente entregue o 360 e facilite ali depois a gestão pós-obra, né. Legal, e esse conceito do 360 sempre volta e é aquele diferencial, porque tive um problema com o produto, vai ser só um fornecedor que eu vou procurar, né, não vou precisar de um Uhum. fornecedor para o controle de acesso, outro para câmera, outro para rede. E acho que é realmente, a gente vem de uma época, né, que a gente tinha uma dificuldade de integração, então a gente vê em empreendimentos antigos, não em Melnick, não é, mas digo no mercado no geral, que a gente via diversas marcas dentro de uma solução, né, e aí normalmente quando dava um problema, de quem é a responsabilidade, né. Então hoje a gente consegue resolver isso entregando tudo mesma solução com o mesmo fabricante, Intelbras, né, e a gente consegue aí ter um pós-venda muito mais efetivo, né, muito mais, plausível ali na entrega da solução. Bacana, bacana. E como, a Melnick, além desses projetos, tem outros, a gente estava comentando aqui antes, né, tem outros caminhos também que segue, além do projeto do Carlos Gomes Square, né? Não, perfeito, Fabrício. A Melnick é uma empresa que é a líder de mercado em Porto Alegre, né? E nós temos o braço, a gente vai desde o Minha Casa Minha Vida, via construtora Open, a gente passa pelo médio, alto padrão, empreendimentos de uso misto, como é o caso do Carlos Gomes Square, e junto com o Carlos Gomes Square tem o Nilo Square, que é outro empreendimento que fica na Avenida Nilo, né? E também vou falar um pouquinho depois do empreendimento que a gente lançou essa semana, que é o Square Garden. Então, essa linha Square, de fato, é uma linha que veio para ficar, muito buscando essa parte desses shopping a céu abertos, né, que fazendo um comparativo com o que tinha antigamente, lá também em São Paulo, a fachada ativa, né, onde Uhum. a gente queria trazer o PDS para dentro do prédio, mas na fachada apenas, sendo o lojista ali. Aqui é um conceito bem diferente, né, que de fato a gente quer trazer o cliente, o PDS para dentro do nosso terreno, dentro do nosso empreendimento, que a gente acaba entregando para a cidade, né, vira um legado para a cidade, é um empreendimento belíssimo. Lá dentro tem chafariz, espelho d'água, né, e nessa parte de legado para a cidade, é bacana trazer também o projeto I Love Poker nós temos, que aí são praças já consolidadas na cidade, que é a Melnick faz a parte de gestão e manutenção das praças, e também outro legado que a gente deixa aí para nossa cidade que a gente tanto gosta.
Que bacana, isso daí. Pensando não só num público específico, mas na sociedade também, né? Na Perfeito. cidade e trazendo benefícios para todo mundo, né? Para toda a população. E aí, entrando mais tecnicamente no projeto, o que levou a ter soluções robustas como a da Intelbras? A gente já falou aqui do porquê que escolheu a marca, mas a gente estava comentando aqui um pouco antes que tem a certificação LEED, precisava de alguns requisitos ali do produto e da solução nesse tipo de projeto. Conta um pouco mais pra gente. Perfeito, busca falando um pouquinho do prédio em específico, do empreendimento, né, um empreendimento AAA, né, em Porto Alegre, um dos poucos que tem. Além disso, tem certificação LEED, né, que acaba que a gente tem que vencer várias etapas, né, para conseguir homologar os produtos, para a gente conseguir botar dentro do empreendimento, né. E aí, com isso, né, a Intelbras também atendeu prontamente às nossas necessidades, todo esse rol da gestão do 360, diversos produtos, todos eles homologados, para a gente conseguir apropriar dentro do empreendimento. Bacana. É que assim, quando a gente fala de empreendimento, quando a gente fala de um residencial, né, a gente trabalha de uma determinada forma, né, do projeto. Quando a gente fala de um empreendimento corporativo, a gente já tem um outro olhar. E acho que o desafio maior foi de como reunir, né, esse fluxo de pessoas, né, e toda essa gestão, como o Rafael falou, a gente tem 3 gestões lá dentro, né, do Perfeito. shopping, do condomínio, Do do residencial. residencial e do comercial, né. Isso. E como fazer isso, né, então é uma das grandes, eu acho que foi um dos grandes desafios, né, Diego, da Acho que a gente gente. podia até textualizar um pouco para o público, assim, ah, é complexo uma obra desse patamar, não só pela certificação LEED, enfim, é pelo ecossistema todo que ela acaba gerando. E como o Rafael falou, é a herança disso depois para fazer o mantenimento e fazer a gestão. Então vamos pensar assim, são uma série de etapas. Tem a concepção, junto à própria incorporadora, projetistas, tem um pool grande de stakeholders para que o negócio aconteça, né. Então vamos lá, a gente parte do princípio que, primeiro ponto, temos um projeto bem definido, contribuímos, quem pode contribuir? Eu acho que o papel da Intelbras ele está muito lá no início. Como o próprio Rafael falou, a gente tem uma parceria aí de longa data, e quando a gente teve esse desafio, né, quando ele chegou para a Intelbras esse desafio, a gente acabou contribuindo desde o início, junto a eles e ao projetista, em toda a definição das tecnologias, já que aí é um outro ponto importante, prevendo que essa obra tem um prazo para se entregar. Então é é complicado para a gente no âmbito de tecnologia, que a cada 6 meses, né, o mercado ele se atualiza muito. Então imagina prever isso lá no término da obra. Como é que isso vai operar lá no futuro, né? Então a gente aposta muito no futuro quando a gente pega um empreendimento desse porte. E aí, isso acho que é um dos principais desafios que a gente tem numa obra dessa. O outro ponto é assim, achar alguém qualificado para executar, né? É um outro ponto que a gente discute muito, a gente como no papel de fabricante, de desenvolvedor de produto, junto com a incorporadora desenvolvendo o projeto dela, como é que a gente, alguém no meio vai ter que executar isso e vai ter que manter isso no futuro, né? Então, aqui nesse caso a gente foi super feliz, né? A gente teve ali a RA Sistemas para apoiar na execução do projeto, que é um canal também que tem aí longa parceria com a Melnick e longa parceria com a Intelbras. Então, desde o início a gente está acompanhando essa obra. Vai lá do canteiro de obra, que é uma coisa que a gente acompanha junto, monitora, até chegar ao ponto de ver esse ecossistema vivo, né? E se moldando. Então, quando a gente traz para esse empreendimento, é importante dividir esses desafios. E eles mudam, e mudam muito. Porque o público muda, como a gente falou, a gente tem um pool de 47 lojas, isso? 44 lojas. 44 lojas. Quando a gente pega, pensa, cada um tem uma visão também do que opera lá dentro, do que ele quer medir, do que ele quer olhar, de qual que é a segurança. Então, como a Karina falou, muito diferente de um residencial, que é, vamos dizer assim, uma receita mais simples, para tentar resumir um pouco. Quando a gente traz para o empreendimento misto, que é o caso, principalmente com o coração, como tem o caso Gomes Square, a realidade é totalmente diferente, assim. É um projeto que ele vai evoluindo conforme a obra evolui e conforme o entorno dela evolui. Então, eu acredito que sim, se a gente fosse, né, definir, o o principal é sempre conseguir, no agora, prever o como vai ser essa gestão futura e Depois da essa entrega. análise, isso, depois da entrega, com todos os dados envolvidos, enfim, afinal, todo mundo quer hoje número e dados, né. Sim.
Você quer Não, e esse número, ponto dados e a sensação de segurança, Né, né. esse ponto que o Diego falou, ele é fantástico, assim, né, e é uma das principais preocupações da incorporadora, né, porque se desenvolve um projeto, o ciclo da incorporação ele é muito longo, né. Compra um terreno, desenvolve um projeto, aprova o projeto na prefeitura, né, seja ela qual for e qual praça, começa a executar a obra, começa a parte de venda junto, aí se entrega, esse ciclo aí vai 5, 6, 7 anos, né. E aí nesse período todo a gente tem um projeto, né, e como o Diego falou, né, a tecnologia muda a cada 6 meses. E eu acho que a gente fizesse esse podcast de novo daqui a 3 anos, 6 meses vai virar 3 meses, né, porque a tecnologia, eu vou chover no molhado aqui, né, mas ela avança muito rápido, né. E essa é a principal dor, porque daí eu no meu papel, quando a gente contrata o concreto, é o concreto, o aço é o aço. Tem a questão da mão de obra, que a gente sabe que hoje é um problema grande no Brasil inteiro, né, não só na construção civil, né, mas aí quando a gente fala de tecnologia, isso é um item que a Melnick olha muito para as áreas condominiais, para como é que vai ser a qualidade da utilização do nosso usuário, do nosso cliente, né. Questão das câmeras, questão das áreas comuns, toda essa parte, assim, de que a gente vai entre o que a gente compra e o que a gente entrega. A gente compra no passado, em cima de um projeto que está mais no passado ainda, mas o nosso cliente ele vai utilizar lá na frente, sabe. E a preocupação nossa dia a dia é conseguir que no momento da entrega seja o produto mais adequado para aquela realidade, porque não adianta a gente entregar um produto ultrapassado, né, não é isso que a gente busca, e isso que o Diego falou ele foi muito cirúrgico no ponto, né, é um ponto, assim, que é muito relevante para nós. A expectativa do cliente final que é a complexidade do negócio, né. Exato, exato. E assim, é nosso papel, né, Diego, estar junto com a construtora, e levar, né, o máximo de tecnologia possível. Até, ontem nós estávamos aqui em Santa Catarina, ali na região ali de Balneário, Itapema, para mostrar um pouco ali pro Rafael e para a equipe, o que a gente tem feito, né, dentro das principais construtoras aí que são nossos clientes foco, né, mostrar um pouquinho o que a gente tem de realidade, dentro do mercado de Santa Catarina. E nós somos felizes, né, porque realmente a Melnick é um cliente muito aberto pra tecnologia, então a gente sempre vai levando um pouco do que a gente tem, né, de novos produtos, e eles são sempre muito abertos, né, para receber essas tecnologias. Legal. E um dos diferenciais nossos é que a gente participa no desenvolvimento também desse projeto, com esse pensamento, né, da Uhum. tecnologia ideal pro cenário ideal no Sim. nosso cliente. Esse Aproveitando é um dos maiores, ativos da nossa parceria, né, entre as empresas, né, é justamente isso, né, a Karine com o time dela trazer soluções: "Ó, isso aqui tá posto hoje, mas você vai entregar esse empreendimento daqui a 1 ano e meio, então isso aqui vai ser mais adequado". Uhum. Aí claro, a gente tem um time de projetos também que avalia isso e fala: "Não, de fato isso aqui faz sentido e vamos embora", né, então é mútuo, né, ela tem que trazer, né, a Intelbras tem que trazer, por um outro lado a Mel tem que estar aberta a escutar, né, e aberta a tomar a decisão em mudar ou não mudar, então como tudo na vida, né, ninguém faz nada sozinho, né, Uhum. então, assim, tem que andar de mãos dadas e fazer dar certo. Legal, show de bola. E o que que tem lá dentro desse projeto, né, falando mais detalhado, agora entrando passando por dentro do walking mall, dentro do condomínio, o que que foi implementado lá de solução? A gente falou de maneira mais abrangente, a gente pode detalhar um pouco mais? Controle de acesso, incêndio, o que mais que a gente tem? Ali dentro do Carlos Gomes a gente tem a solução completa ali que a Intelbras forneceu, né, controle de acesso, incêndio, a parte de redes, parte de no breaks também, né, que não adianta tudo funcionar e faltar luz e perder os dados relevantes, né, então assim, ó, de fato solução completa, solução 360 como vocês chamam, e de fato foi algo que nos atendeu plenamente, tá nos atendendo super bem, né, porque o nosso trabalho da incorporação, que o ciclo é longo, como a gente acabou de comentar, né, ele vai até a AGI que a gente diz, né, que é a Assembleia Geral de Instalação, né, nesse momento a incorporadora tem a relação com os fornecedores, a relação com os próprios proprietários, né, e chega um momento que a gente tem que, a obra terminou, né, e a gente faz a AGI, nesse momento é eleito o síndico, né, e no empreendimentos tão complexos quanto esse tem condomínios, subcondomínios, enfim, uma questão de legislação, e se elege o síndico, né, e a partir de então, o síndico passa a ser responsável pela operação, né, e a gente tem que de fato deixar eles confortáveis com o sistema rodando de forma 360. Entendi, bacana. Tem as áreas comuns ali, você comentou das câmeras também, isso traz qual sensação, assim, para o cliente? Que traz de benefício para o cliente e para quem está circulando ali? O principal é segurança, né, Porto Alegre é uma grande capital do Brasil, assim como todas as grandes capitais tem uma questão de segurança pública, né, infelizmente, mas a gente consegue nesse cenário, a gente conseguir passar uma sensação de segurança, né, para os nossos clientes e
e pessoas que utilizam o shopping, enfim. De novo, né, sem ser aquela segurança ostensiva, né? Isso que a gente consegue, que é o conceito desse projeto. Bacana. E a Intelbras, o que tem para oferecer além para o futuro para projetos desse tipo? Então, é complexo falar futuro, né? Mas vamos lá. Uhum. A gente tem evoluído muito no sentido de coisas. Vamos trazer um pouco do passado, né? Algo que a gente falava reconhecimento facial era algo. Era quase de filme, né? Mas hoje a gente traz pra uma realidade que é trivial. Um empreendimento como o Carlos Gomes Square ali, se não é previsto um reconhecimento facial, até pelo fato, né, da própria segurança que ele traz, né, vamos dizer, da ideia por trás do reconhecimento facial, né, que aí substituiu tag, biometria, enfim, a gente vem ao longo dessa jornada. Ele consegue hoje, a gente olhando, né, para o reconhecimento facial, ele não é só vamos dizer assim, a segurança própria do perímetro. Tem uma série de coletas. Hoje a gente consegue transformar um próprio equipamento, que era só reconhecimento facial, numa interação mútua entre o atendente que está lá, que eu acho que é um ponto que a gente pode destacar depois, né? Como é gerido todos esses equipamentos dentro do CCO lá do centro de operação, para ele ter essa interação do antigo interfone, vamos dizer assim, né? A gente transforma ele em algo mais humano. Sim. Então a gente tem essa troca de imagem também, é visual, é sensorial, é diferente. Então, quando a gente fala, né, que a gente falou da jornada do Carlos Gomes, daqui para frente é muito complexo dizer assim, porque é muito rápido. E o próprio Rafael falou, né? Talvez se daqui um tempo a gente estivesse conversando, a nossa jornada de 6 meses talvez viriam 3. E hoje a gente está indo para um âmbito, enfim, é complexo falar alguns pontos sobre tecnologia, mas a gente está indo para a leitura de íris e afins. Talvez no Square a gente já veja uma outra realidade de aplicação de sistemas, né? E até aproveitando para a gente trazer um ponto importante sobre quando acontece essa passagem, né, de bastão da própria incorporadora para os condomínios e subcondomínios, que é o caso do Carlos Gomes, é, acho que daí é um destaque da Intelbras, a parte da gestão disso. Imagina para alguém que vai assumir essa gestão. Pensa no coração desse empreendimento, quantas pessoas por dia passam, como é que controla essas torres, todos os acessos, como é que aí, né, a gente sempre evita ao máximo, né, a questão da segurança orgânica, até pelo sentimento, um pouco de ostensividade e tudo mais, mas é super importante como é que ela atua caso ocorra, enfim, aí a gente tem N fatores no empreendimento deles, né, às vezes uma criança se perde, às vezes um item é deixado no local, esquece, enfim. Quando a gente traz esse contexto, né, para um software gerenciando todos os ativos, e aí sejam ativos de comunicação, sejam ativos de controle de acesso, sejam ativos de câmeras, enfim, num, num, num único software, isso facilita muito o dia a dia de quem está operando esse empreendimento. Então, acho que essa talvez seria uma das principais vantagens em que a Intelbras consegue trazer, né? Para a gente conseguir integrar desde um sistema de detecção e alarme de incêndio a um reconhecimento facial lá na ponta. E tem essa solução lá, o Defense, por exemplo, fazendo a gestão de Também tem a todos os. gestão unificada do software também. É bacana falar assim, que ela muito além do Deface, a gente tem ali as câmeras com inteligência que aí a gente fala de projetos futuros, né, de possibilidades que a gente traz até para o próprio empreendimento ali, parte das lojas, que a gente pode depois ali ser utilizados pelo marketing. Então a gente pode verificar as pessoas que passaram ali, qual é a idade média, tanto consegue colher várias informações, que às vezes não é o propósito final, mas depois você consegue vender a informação e aí facilitar realmente na gestão ali da parte corporativa, do shopping, né, para realmente trazer ali um público muito específico, ter essa análise do público específico que está sendo transitando ali dentro do empreendimento, né. Acho que isso é um destaque importante que a Karina trouxe. Quando a gente fala do mall, né? Vamos pensar na parte comercial do negócio das lojas, né? Hoje todo mundo quer precificar o seu serviço ou produto de alguma forma, né? E tu baseia o preço desse serviço, desse produto como? É dados, né? É histórico. Então, esse é um outro ponto, sim. Hoje, o Carlos Gomes, ele tá aberto a uma série de evoluções de dados. Que aí são dados, como a Karina falou, a contagem de pessoas, o mapa de calor, enfim, como é que eu precifico, né, esse ecossistema daqui para frente. Então acho que esse é um ponto relevante também, Legal, é um projeto já pensado no futuro então, né, totalmente. tecnológico pensado no futuro. E por favor, falar em futuro, quais são os próximos passos
da Melnick para projetos desse tipo? A Melnick continua muito ativa nesse tipo de empreendimento, nessa tipologia de empreendimento de uso misto. E de novo, voltando ao início da nossa conversa, né, cada vez mais a gente quer que o nosso empreendimento seja conectado à cidade, né. E aí disso advém o Walk Mall. E aí nós temos também, inclusive foi lançado comercialmente ontem, né, um novo empreendimento numa outra avenida importante da cidade, com esse mesmo conceito, né. Projeto aí que projeto lançado ontem, como eu comentei, obras vão começar no início do próximo ano. E aí vai ser mais um projeto bacana para a gente tentar viabilizar soluções aí cada vez mais modernas da Intelbras dentro da cidade de Porto Alegre, né, que é o nosso legado. A gente quer, né, não só falar do empreendimento, mas do legado que a gente deixa para a cidade, né. Legal. E a Melnick satisfeita com a Intelbras? Bastante, bastante satisfeito. E o cliente bem atendido lá na ponta, que é importante, O né? O importante é cliente é isso. a pessoa que circula, o morador, a pessoa que trabalha ali, como que é a experiência delas ali no Não, a experiência é muito boa que, de novo, né, a parte de controle de acessos, controle de acesso é que nem o VAR no futebol, né. Então, quando tá lá, né, tá lá quietinho, né, você tem que chamar o VAR que deu algum problema, né. Então, controle de acesso funcionando, rodando tranquilamente, né, integrado junto com as catracas de acesso, com os elevadores, né. Então, quando o sistema ele tá rodando fluido, a gente sabe que não precisa chamar o VAR, então tá tudo Aham. funcionando. Se ninguém tá reclamando é porque tá bom, É né? exatamente isso, né. E além de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Melnick pretende expandir aí a sua atuação por outros estados? Tu sabe, Fabrício, a Melnick é uma empresa de 52 anos atuando em Porto Alegre, né. Mas nos últimos tempos a gente está olhando para o mercado fora de Porto Alegre. Inclusive a gente tem um braço de expansão que é a M Partners, que a gente chama ali dentro da empresa, e é um braço muito ativo, né. Estamos com algumas parcerias já em todo o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e inclusive recentemente em São Paulo também, né. Então aí via alguns negócios específicos. Estamos chegando perto aqui de você, né, Santa Catarina, o famoso litoral catarinense, né, e em breve vai ter vamos botar a bandeirinha da Melnick aqui também, sem esquecer, né, Porto Alegre, que é o nosso berço, nossa cidade querida que a gente tanto gosta, né, estamos lá há tanto tempo, mas assim, né, então estamos, assim, vislumbrando dar um passinho para fora do Rio Grande do Sul. Legal, e com esse pensamento 360, pode contar com a Intelbras, né, Karina? Com certeza. A gente já tem bastante proximidade, né, e a gente fica muito feliz, né, de receber a Melnick também aqui em Santa Catarina. A gente conhece todo o padrão de acabamento, né, a empresa por si só, então a gente ficou muito feliz aí dessa expansão também vir para Santa Catarina. Legal, show de bola. Diego, mensagem final aí para o nosso público? Bom, primeiro vai ser um prazer recebê-los aqui em Santa Catarina, acho que a gente tem bastante coisa para desenvolver junto ainda, e esperamos aí que a gente continue com essa parceria forte, cada vez mais pautada no desenvolvimento desde o início, tanto para a gente como fabricante importante, desenvolvimento de produto, quanto a gente entender um pouco do ecossistema, como as incorporadoras estão vendo aí os anos à frente. E acho que é isso, né. Acho que foi um bom papo, deu para abranger um pouco todos os cenários, depois parar um pouquinho de tudo sobre tecnologia. Legal, sempre bacana levar para o nosso cliente projetos desse tipo, tecnológicos e com soluções 360, que é um diferencial aqui da nossa empresa, né? Nós temos soluções que vão desde controle de acesso, segurança, redes, energia, tem tudo aí para um projeto ser tecnológico e oferecer a melhor solução para o cliente. Então, obrigado por você acompanhar a gente até agora, obrigado Melnick, obrigado time Intelbras e até a próxima. Obrigado. Obrigada.